Capítulo 266, Resultado do teste. Ancião Gu imediatamente tenta acalmar as coisas. Jovem mestre Hualing, apesar de ser um grau 8 de raiz espiritual humana ser incomparável com os outros discípulos dos reinos celestiais menores, seu talento ainda é aceitável. Então por que jovem mestre Hualing está tão irritado? Hualing olhou friamente para o jovem com o grau 8 de raiz espiritual humana. Nós não precisamos de um lixo com raiz espiritual humana no reino celestial menor. Você voltará para casa sozinho ou precisarei te chutar de volta. Lixos de raízes espirituais humanas deveriam ser humilhados quando aparecerem no Instituto Alma Celestial. Ao ouvir Hualing julgando o jovem, Guanyi cerrou os punhos. Era como se as palavras de Hualing fossem direcionadas a ele. No passado, era ele quem sempre humilhava os outros, agora as posições estavam invertidas. Ele se sentiu tão envergonhado que por um momento pensou em se matar. Junto com Guanyi, aqueles que também tinham uma raiz espiritual humana também se sentiram tão envergonhados que não conseguiam olhar outros nos olhos. Nili bateu nos ombros de Guanyi e disse: Não deixem essas palavras penetrarem seu coração. Nós somos cultivadores, destinados a desafiar os céus. Se você não tem a intenção de desafiar os céus, então não há motivos para continuar. Guanyi foi lentamente se recompondo, até se sentir novamente firme e determinado. Ele olhou para Nili com um olhar sentimental. Nili, obrigado. Eu estava sendo tão rude com você e mesmo assim você ainda me encorajou. Com certeza eu não desistirei. O Hualing que estava ao lado olhou para Nili e Guanyi e debochou. Apenas lixos simpatizam com outros lixos. O forte não precisa da pena de outras pessoas. Após ouvir as palavras finais de Hualing, o jovem com o grau 8 de raiz espiritual humana saiu em silêncio. Você, venha e faça seu teste. Ancião Gu apontou para Lu Piao. Finalmente, era sua vez de fazer o teste. Instantaneamente, um olhar de desespero cruzou a face de Lu Piao que se dirigia até a bola de cristal. Seria sorte ou azar? Mesmo se fosse azar, ainda seria impossível de evitar aquilo. Cedo ou tarde, ele teria de fazer o teste. Apenas quando estava prestes a fazer o teste, um tumulto surgiu do outro lado do campo de testes. Alguém cometeu suicídio. Era alguém com um grau 8 de raiz espiritual humana. Eu ouvi que o cara tinha um grau 8 de raiz espiritual humana. E após ser humilhado, ele levou tão a sério que cometeu suicídio. Os estudantes que ainda esperavam para fazer o teste todos abaixaram as cabeças com uma expressão triste. Apesar de um grau 8 de raiz espiritual humana não ser nada excepcional, ainda era algo aceitável. Não havia o porquê cometer suicídio. Ao ver o tumulto do outro lado, Nili franziu as sobrancelhas por um momento. O jovem provavelmente não se matou por causa dos resultados, mas sim porque não conseguiu aceitar a humilhação de voltar para casa. Ele escolheu morrer ali do que voltar. Este era o seu orgulho. O Hualing zombou friamente. Ele preferiu se matar a voltar. Pelo menos ele tinha bolas, não era completamente lixo. Não há por que sentir pena de sua morte. Os outros do reino celestial menor que estava atrás de Hualing se mostraram indiferentes. Aquele tipo de incidente era comum para eles. Após ouvir o que Hualing disse, Xiaoyu tinha uma expressão de fúria. Lu Piao e os outros também olharam furiosos para Hualing.
Os forasteiros que estavam lá também estavam furiosos com sobre o Aling. No entanto, isso era assunto do reino celestial menor, portanto ninguém interferiu. Todos dirigiram seus olhares para Lupial, que estava prestes a fazer o teste. O Aling abaixou o olhar para Lupial com um sorriso de desdenho. Baseado em como Lupial estava agindo tão covardemente, ele definitivamente não era muito talentoso. Todos estavam atentos a Lupial, fazendo-o se sentir pressionado. Ele risou para que não fosse mandado de volta. Ele lentamente pôs as mãos sobre a bola de cristal. Apenas alguns momentos antes alguém cometeu suicídio. Portanto todos tinham sua atenção centrada para o resultado do teste de Lupial. Lupial injetou seu poder na bola de cristal, fazendo com que ela se tornasse mais e mais brilhante, crescendo com uma luz escarlate. Ao ver o que estava acontecendo, Lupial imediatamente fechou os olhos. Estou ferrado, estou ferrado. É vermelho, é uma raiz espiritual humana. Por favor, não seja abaixo de 1 grau 5 de raiz espiritual humana. Todos estavam olhando para a bola de cristal, vendo uma luz ficar cada vez mais e mais forte até se tornar muito brilhante para os olhos. A luz era tão penetrante que não conseguiam evitar usar as mãos para tapar o rosto. A cor dentro da bola de cristal de rosa se transformou em um vermelho profundo, antes de se tornar um profundo violeta. E então se dividiu em 5. Lupial abriu os olhos rapidamente antes de fechá-los de novo. Ele se sentiu prestes a chorar. 5, está em 5. Estou ferrado, definitivamente ferrado. Vou ser mandado de volta. Porque minha vida é tão merda. A expressão de Ancião foi mudando de calma para uma expressão de espanto. Violeta era a cor distinta da raiz espiritual celestial. Além do mais, era a primeira vez que ele via um violeta tão profundo, sem falar do fato de ter se dividido em 5. Era 1 grau 5 de raiz espiritual celestial. Ancião testou muitas pessoas antes, e mesmo assim, o melhor que ele já vira foi 1 grau 3 de raiz espiritual celestial, 1 grau 1 grau 2 de raiz espiritual celestial. Esses já eram chamados de gênio, mas mesmo assim não se comparavam com Lupial. Simplesmente não havia competição. A expressão de Aling de um sorriso de desdenho se transformou em descrença. Isso era impossível. Essa criança era atualmente 1 grau 5 de raiz espiritual celestial. Ele nunca imaginou que essa criança de aparência comum na verdade seria 1 grau 5 de raiz espiritual celestial. Comparando uma pessoas de raiz espiritual celestial, aqueles com raiz espiritual terrestre eram um bando de desprezíveis. Que humilhação! O Aling se encheu de ódio e se perguntou se as pessoas do mundo pequeno estavam trapaceando. O reino das ruínas dracônicas teve incontáveis cidades e reinos menores. Mesmo assim, o número de raízes espirituais celestiais produzidas era muito pequeno. E agora, o mundo pequeno havia produzido uma raiz espiritual celestial, sem falar que era uma de 1 grau 5. Após um longo período de tempo, Lupial não conseguia mais manter os olhos fechados. O teste acabou. Ele ainda estava esperando o Ancião dizer 2 palavras para que fosse mandado de volta. No entanto, após tanto tempo se passar ele ainda não havia dito nada. Após abrir os olhos, Lupial percebeu que todos estavam olhando para ele. Ao ver aquela atmosfera esquisita, ele coçou a cabeça. O que estava acontecendo? Eles haviam comido algo estragado. Por que estavam com os olhos tão arregalados?
Ao perceber que Lu Piao estava olhando para ele, Ancião Gu tossiu embaraçado. Grau 5 de raiz espiritual celestial, para o Distrito Oeste. Grau 5 de raiz espiritual celestial. Espere, quem? Lu Piao olhou em volta. Demorou um tempo para que ele voltasse à realidade. Então Lu Piao apontou para si mesmo em choque. Eu. Grau 5 de raiz espiritual celestial. Lu Piao olhou para a bola de cristal, onde havia 5 linhas violetas brilhando. Então acabou que ele tinha uma raiz espiritual celestial, e não uma raiz espiritual humana. Isso com certeza o assustou. Eu nunca percebi, mas na verdade eu sou um gênio. No passado eu era apenas um qualquer. Lu Piao se sentiu flutuando quando voltava para o lado de Nili, e disse excitadamente. Nili, acabou que eu tenho um grau 5 de raiz espiritual celestial. Você nunca me disse isso antes. Minhas pernas estavam tremendo por causa que eu estava tão assustado com o teste. Nili olhou para ele. Eu não tenho uma cristal espiritual celestial comigo. Como eu poderia saber que você tinha um grau 5 de raiz espiritual? Lu Piao coçou a cabeça. Oh, então você também não sabia? Hehe. Pelo menos ele não precisaria mais se preocupar em ser mandado de volta. Hua Ling cerrou seus punhos e olhou indignado para Lu Piao. Hua Ling sempre foi uma pessoa difícil, de cabeça quente e não tolerava qual desaforo. Então é claro que ele não estava feliz quando viu que Lu Piao tinha um grau 5 de raiz espiritual celestial e estava agindo tão orgulhosamente. Hua Ling olhou para Ancião Gu. Ancião Gu, vamos continuar com os testes. Ancião Gu sorriu desajeitadamente. Encontrar uma raiz espiritual celestial no grupo do Reino Celestial Menor seria muito difícil. Apesar de tudo, havia apenas alguns com raiz espiritual celestial. Os testes retornaram ao normal. Os gênios do Reino Celestial Menor acabaram seus testes. A maioria era raiz espiritual terrestre com apenas um com grau 1 de raiz espiritual celestial. Apesar de ser uma raiz espiritual celestial, ainda era incomparável a Lu Piao. Hua Ling se sentiu indignado. Apesar de ter mais pessoas no seu lado, nenhum deles valia realmente a pena. Não importa quantos medíocres ele tinha ao seu lado, ainda seria incomparável com um gênio. Essa era a realidade. As vidas de milhares de reinos dos destinos celestiais não se comparavam com a vida de um único perito de reino celestial da estrela. Sua vez. Por favor, venha fazer o teste. Ancião Gu olhou para Nili e falou em um tom gentil. Lu Piao e Nili eram obviamente amigos, e Lu Piao era um grau 5 de raiz espiritual celestial. Contanto que ele não fique preso no reino do destino terrestre como Xiao Yu, ele definitivamente alcançaria um nível inimaginável no futuro. Portanto, o Ancião Gu não ousaria provocar alguém com um futuro tão brilhante. Nili andou até a bola de cristal. Ele já sabia que tinha um grau 7 de raiz espiritual terrestre, então na verdade não era preciso fazer o teste. No entanto, ele queria saber se era qualificado para ir para o Distrito Oeste. Nili pôs a mão direita na bola de cristal e injetou um pouco de poder nela. O cristal brilhou com uma cor vermelha gradualmente se tornando mais e mais profunda, em um violeta. Ao mesmo tempo se dividindo, em 2, 3, 4. Não parecia que iria parar, até finalmente alcançar 8. Nili não sabia dizer se caso ele continuasse, as cores das linhas poderiam se tornar mais escuras até se tornarem negras,
portanto ele tirou a mão. O campo de testes estava num silêncio mortal. Todos estavam descrentes enquanto encaravam a bola de cristal. Há apenas alguns momentos atrás, um deles apareceu com um grau 5 de raiz espiritual celestial. E agora, outro com um grau 8 de raiz espiritual celestial. Mas que choque! No Instituto Alma Celestial, tirando o desconhecido Distrito Central, não deve haver mais de 5 pessoas com um grau 8 de raiz espiritual celestial. E no final, todos os peritos com um grau 8 de raiz espiritual celestial acabaram entrando no Distrito Central. Ancião Gu sentiu escorrer suor frio por todo seu corpo. Ele nunca imaginou que encontraria um grau 8 de raiz espiritual celestial no teste. Um grau 5 de raiz espiritual celestial e um grau 8 de raiz espiritual celestial. Que lugar misterioso o mundo minúsculo deve ser. Para os outros reinos, pessoas de fora podem entrar e sair quando quiserem. A única exceção é o mundo minúsculo, um lugar selado onde forasteiros são incapazes de entrar. Os olhos de Hualing estavam fixos na bola de cristal. Ele queria saber se havia algo errado com aquela coisa foi fraudada. E pensar que outro com raiz espiritual celestial iriam aparecer no mundo minúsculo. E dessa vez seria um chocante grau 8 de raiz espiritual celestial. Este tipo de gênio era absolutamente assustador. O fato de Xiaoyu estar preso no reino do destino terrestre, incapaz de pisar no reino do destino celestial já o deixava inquieto. E agora, havia um grau 8 de raiz espiritual celestial. Se a cultivação de Nili fosse diferente de Xiaoyu, a velocidade dele seria inimaginável. Os outros estavam todos chocados, mas Nili estava com uma expressão pensativa. O que estava acontecendo? Em sua vida passada, ele tinha claramente um grau 7 de raiz espiritual terrestre, mas nessa vida, ele tinha um grau 8 de raiz espiritual celestial. Poderia ser que nessa vida seu talento havia mudado. Poderia ser a videira em seu reino da alma o motivo de tudo isso.